noite, amada igreja, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor repouse sobre nossas vidas, para que nesse instante possamos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade, alegre e sabendo que dos céus, da providência do alto, é que se derrama de toda a graça maravilhosa de Deus, é que nós bebemos dia após dia. Por isso nós podemos orar clamando ao Senhor alegremente pelos grandes feitos, pelo cuidado, por tudo que Ele tem realizado sobre a vida dos seus filhos, sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. Vamos orar ao nosso Deus, logo em seguida vamos estar adorando ao Senhor por meio de canções que declaram a majestade do Senhor. Oremos. Como é bom, Senhor Deus e Pai, tudo aquilo, ó Pai, que nós podemos contemplar, vindo de Ti, ó Pai, a providência, o cuidado, o amor, a misericórdia, o perdão maravilhoso que nos concede um novo amanhecer a cada dia, que nos concede a graça de contemplar o pôr do sol, a maravilha da criação de Deus em nossas vidas. Os nossos lares, nossos filhos, esposos e esposas, todos aqueles que o Senhor colocou junto de nós para que possamos estar em uma alegria, satisfação e harmonia de vida. Portanto, abençoa, Pai, os teus filhos, abençoa a casa do Senhor, os teus servos, nesse momento em que nós estamos alegres por estar prestes a um retorno, a estarmos juntos novamente. Que esse momento seja maravilhoso e que a tua igreja possa celebrar com toda a alegria esse instante. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós sabemos que é teu este lugar, as nossas vidas, a casa do Senhor, onde todos adoram ao teu nome santo e maravilhoso. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza e incerteza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia. Que Deus possa reinar abundantemente em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações. Sabendo que o Espírito Santo de Deus é quem nos move, que nos faz caminhar na sua direção plena por meio da sua palavra, por meio da providência desse Deus maravilhoso, que sustenta, que cuida e que nos prepara todos os dias.
descerá sobre ti o Espírito Santo e Ele fará com que possamos compreender e viver essa palavra. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e cantarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo visitar, vem Espírito Santo me tocar, vem Espírito Santo restaurar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e cantarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo visitar, vem Espírito Santo me tocar, vem Espírito Santo restaurar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Amém. Louvado seja o Deus que restaura, que faz com que o poder do Senhor possa tocar de forma harmoniosa em nossas vidas. Sabemos que um alto preço foi pago na cruz. Sabemos que a graça de Deus, ela foi uma graça que, por meio de um sacrifício muito doloroso, o único Filho, aonde nós declaramos e com todas as forças, de forma veemente, dizemos que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, ainda que seja para enfrentar as mais difíceis circunstâncias de nossas vidas. Entenda isso, meu irmão.
como discípulo de Cristo, precisamos pagar um preço caríssimo, pois o nosso Mestre morreu na cruz. Da mesma forma que Jesus disse que teríamos também que entender o que era comer do seu corpo, beber do seu sangue, porque naquela cruz Jesus estava dizendo para nós: eu estarei sendo sacrificado por vocês, para que vocês lembrem-se, para que eu possa cumprir a obra salvífica. Toda vez que ceamos, toda vez que estamos na presença de Deus, entendemos que foi pago um preço altíssimo para nos salvar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um preço, Pai. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava nas nossas vidas, ele pensava sobre cada um dos seus filhos. Jamais se esqueça desse sacrifício, desse amor, porque o Senhor é tão maravilhoso, pela sua graça maravilhosa. Dia após dia o Senhor me chama para viver esse sacrifício, carregar a nossa cruz, viver para o Senhor, o compromisso, a seriedade, a responsabilidade. É muito sério. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, declare: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Na força do Espírito Santo, declare, entenda, viva isso com um compromisso seríssimo com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus, irmãos, mais uma vez, possa ser derramada sobre os nossos lares, nossas vidas, sobre cada um dos seus filhos que estão espalhados por toda a face da terra. Nos encontramos mais uma vez, amada igreja, por meio das mídias sociais. Nosso desejo é que estejamos juntos, mas ainda por motivo de força maior, nós estamos distantes, crendo que o Senhor está restaurando e restabelecendo toda a situação que estamos passando. Mas eu quero falar de algo muito peculiar, aquilo que nós vivemos agora, na leitura da palavra, onde estaremos lendo
Gálatas capítulo 6, algo bem semelhante ao que acontece com a humanidade, mas precisamos entender a ordem da vontade soberana de Deus sobre tudo isso e o nosso papel, o nosso lugar, onde nós também nos encontramos nessa condição. Mas eu quero ler com você e em seguida orar ao Senhor sobre esse texto. O texto se encontra no livro de Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, antes de Efésios, depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aliás, o versículo 6, 7, 8, 9 e 10 fala de um bloco bem concentrado acerca desse assunto aqui. Ele está compactado sobre isso, certo? Então diz assim: mas aquele que está sendo instruído, no versículo 6, depois vamos para o verso 7, instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. E agora entra o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aí vamos continuar até o 10. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos ao Senhor sobre essa palavra lida nesse instante. Eterno Deus, é a Tua palavra sagrada, perfeita e inerrante. E por ela ter todas essas qualificações do próprio Deus, ela também é trazida ao nosso coração por meio da força do Espírito Santo para entendermos, para absorvermos de forma compreensível. E é essa oração que nós fazemos agora, rogando ao Senhor que traga esclarecimento a nossas vidas, para vivermos essa palavra, para não somente lermos e nos tornarmos tão somente meros ouvintes, mas praticantes, onde possamos viver com toda a intensidade, com toda a alegria essa palavra, no nome de Jesus. Aplica ao nosso coração, assim nós te oramos. Amém. Graças a Deus. Então podemos entender que o título dessa mensagem fala sobre aquilo que o homem semear. Obviamente, semeando e colhendo, fazendo e vendo acontecer, lançando a semente e esperando o tempo oportuno para que essa semente cresça e dê o fruto. Porém, há aqui uma observação muito clara que o próprio texto já deixa para nós de forma autoexplicativa. Aquilo que nós searmos vai nascer. Aquilo que nós plantarmos, aquilo que você colocar. Se você plantou uma semente, que é uma fruta doce, vai nascer uma fruta doce. Se é uma semente de uma fruta amarga ou azeda, obviamente que o seu fruto será semelhante àquilo que foi plantado. Da mesma forma, nós entendemos que o texto está falando da nossa vida com relação à nossa prática, à nossa conduta, à nossa maneira de viver, aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Não é diferente nos dias de hoje. Por isso, nós precisamos entender que com Deus as coisas são muito sérias. Com Deus as coisas são muito sérias. Porque no versículo 7, onde eu chamei a atenção para a nossa leitura, começa a observação mais chamativa do texto. Ele começa dizendo: não vos enganeis. Quando o texto que Paulo fala para os irmãos
de Gálatas, ele vai dizer: não vos enganeis. Não é de qualquer forma. No início do capítulo 6, ele vem falando da responsabilidade pessoal de cada pessoa, de trazer o bem que nós devemos fazer, de trazer para a nossa vida o bem que as pessoas precisam, ou seja, amar ao nosso próximo, viver para aconselhar, ajudar e estender as mãos, e não viver de forma leviana. Por isso que no versículo 7 ele é taxativo, ele vem colocar aqui um ponto de observação: não vos enganeis. E para o cristão é importantíssimo ele perceber esse não vos enganeis. Não é indo para a igreja de forma aleatória ou de qualquer jeito que nós vamos agradar a Deus. Paulo está dizendo para os irmãos: perceba, Deus não é objeto de brincadeira. Em 4 pontos de observação dentro desse texto, nós vamos ser bem sucintos e apresentar aqui a responsabilidade de quando nós plantamos, nós iremos colher também algo que nós plantarmos ou para o bem ou para o mal. É muito simples, é a lei da semeadura, é aquilo que a Bíblia ensina para o homem: faça o bem e o bem será algo que lhe acompanhará. Faça o mal e, consequentemente, o mal sempre rodeará a sua vida. É muito simples. Por isso as pessoas têm, muitas vezes, carregado em seu coração a ideia de que Deus pode ser um objeto de brincadeira. Eu posso fazer o que quiser, viver da maneira como eu quiser, e Deus não vai interferir em absolutamente nada. Nós não devemos ter essa noção, achando que há uma vida sem castigo, achando que há uma vida sem uma recompensa de justiça ou juízo de Deus. Aí está o primeiro ponto, em que Deus não é um objeto de brincadeira. Nós não devemos viver numa ideia de que a simples profissão de fé basta que eu vou ser salvo. O fato de eu estar indo para a igreja já é beleza, somente estar participando ali ou presente, basta, eu já estou coberto por uma nuvem às vezes muito mais supersticiosa, de rituais, e só ir para a igreja tá bom, né? Como muitas vezes passar na frente da igreja e fazer o sinalzinho da cruz, né? Como é aquela velha superstição das nossas práticas e heranças católicas, de reverenciar um local sagrado. Isso é uma superstição que já me protege. O Salmo 91, o Salmo 23, um texto que me protege. O objeto de brincadeira. Por isso que o versículo 7 vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Nós devemos ter uma imaginação de que escaparemos por meio da multidão, ou seja, eu estou aqui e quando de repente Deus não vai me ver porque eu estou vivendo a minha vidinha aqui e as pessoas até me conhecem, mas Deus vai passar despercebido, e quando de repente, no final das contas, tudo vai dar certo. Eu vou cumprir alguns ritos, ensinar o que a mamãe fez, o que o papai fazia. Eles diziam para mim que eu tinha que fazer isso e as coisas vão terminar muito bem. No final das contas, é aquela frase dos dias atuais, né? Vai dar certo. Com Deus, não é bem por aí. Semeando e colhendo. Versículo 7. Não se engane. Ser cristão não é somente passar por uma pandemia e você está vivo. Teve muita gente que morreu. Ser cristão não é passar por uma separação do casamento e ser restaurado e achar que está tudo beleza, acabou-se. Estar desempregado e suportar esse momento, ter uma crise psicológica, de problemas familiares, está tudo bem. Não é somente isso. Envolve uma vida espiritual toda. Envolve o Deus soberano, maravilhoso e criador de todas as coisas. É seríssimo. Por isso que o versículo 7 diz: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que você está semeando? Primeiro, a primeira pergunta que confronta a sua vida:
Olhe para você, olhe para dentro do seu cotidiano, do dia. Amanhece o dia, você vai ter um momento ali com a família, depois você vai ter um momento no seu trabalho, depois você vai ter um momento na sua faculdade, você vai estar em lugares em que as pessoas não lhe conhecem. E eu pergunto, o que você está semeando neste lugar? Jesus disse para Judas, naquele momento da ceia, em que agora estamos num momento de ceia também, Jesus disse para Judas, o que tem de fazer, fazer depressa. Ou seja, ele sabia que ele praticava o mal às escuras, embora os outros apóstolos não soubessem. E a pergunta que Jesus faz para nós na sua palavra, o que você está semeando, meu filho? Que tipo de vida, que compromisso, que responsabilidade você está tendo? Lembra que no domingo passado nós falamos sobre o Salmo 139, em que Davi declara que conhecer a Deus é tão profundo que ele não tinha capacidade de entender. Por quê? Porque muitas vezes quando nós pecamos, nós achamos que, poxa, foi só um pecadinho, então foi só uma vezinha e tal, e você começa a achar que essas coisas são comuns na vida do cristão. É sério, de Deus não se zomba. O que você está semeando? Observe. Segundo ponto, as leis de Deus não podem ser colocadas de lado. A natureza, o céu, tudo que foi criado, todas as coisas que Deus fez, como a palavra de Deus declara, ela nos coloca diante de Deus como um livro de folhas expostas. Ele é como um livro aberto. Não tem como nos esconder de Deus, como nós lemos no Salmo 139. Então, a lei de Deus, o governo soberano de Deus, ele vai além de nós, ele conhece o nosso íntimo. O que você está semeando? O que você está vivendo? Para ser mais claro, o que você está praticando na sua vida cristã? Que compromisso você está tendo com o seu próximo? E quando eu digo próximo, eu quero ser mais próximo ainda. Com o seu irmão, como diz o texto aqui, né? Se tivermos que fazer o bem, ele vai dizer no versículo 10, nós devemos fazer o quê? Principalmente aos da família da fé. Isso ele diz à igreja. Aí a pergunta é, como é que está o seu compromisso com a sua igreja? Como é que está o seu compromisso com os seus irmãos da igreja? Você tem orado pela sua igreja? Você tem dobrado o seu joelho, suplicando pela sua igreja, pela liderança da sua igreja, pelo pastor da sua igreja, pelos projetos da sua igreja? Entende como é sério? O que você está semeando? O que você está plantando? Nós temos que ter uma consciência. O governo de Deus está diante de nós. A consciência de sabermos que o pecado será punido, a desobediência será punida, a irreverência será punida, a falta de compromisso com Deus será punida. Lembra dos filhos lá do sacerdote que trouxeram fogo estranho para a casa de Deus? Houve uma punição. De Deus não se zomba. Aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Esse segundo ponto, falando da lei de Deus, do governo de Deus, são governos que estão diante dos nossos olhos e que há uma ordenança de Deus para poder dizer para nós os caminhos, as diretrizes, o que você deve semear. Você deve semear a discórdia, a desunião. Você deve semear um coração duro, sem saber, sem conseguir perdoar, sem saber dizer me perdoe ou me desculpe. Não. No terceiro ponto, ele vai dizer que a semeadura do mal trará uma colheita do mal. Resultado de certos pecados que virão trazendo mal, mal-estar, tristeza, uma espiritualidade decaída, uma falta de desejo de estar na presença de Deus, um desânimo por estar na casa de Deus,
falta de desejo de koinonia, de abraçar a obra, de se responsabilizar. Os anjos almejam contribuir, cantar, tocar, pregar. Os anjos desejam gritar nas praças. No entanto, é dado a cada um de nós. Mas é cobrado também. O Senhor irá cobrar de nós. O Senhor requer de nós. Os pecados que muitas vezes estão no coração, no corpo, na idolatria, na mente, o temperamento das pessoas. Existe toda uma preparação para fazer esse mal, porque o coração do homem deseja isso. O apetite para semear o mal é muito maior. E nós vemos que a malícia consome o coração do homem. A ganância devora a alma do homem. E aí chega a infidelidade que vai destruindo o conforto, juntamente acompanhado com as paixões, a violência que vai defiando o espírito dentro desse homem. Por que eu estou falando isso? Porque o cristão é o maior alvo diante de todos os desejos dos males para o arrancar da presença de Deus. Por isso que eu estou dizendo para você, meu irmão. Porque o ímpio não conhece a Deus. O ímpio não tem contato com Deus. Porém, o cristão, esse cristão que tem um contato com Deus, precisa estar atento a tudo isso. Qual é a semente que você está plantando? Reveja os seus conceitos de amizade, de perdão, de amar os inimigos, de perdoar aqueles que fazem mal, de abençoar aqueles que nos maldizem. Ao invés de lançar uma palavra de praguejar, você vai dobrar os seus joelhos e dizer que Deus abençoe aquela vida, aquela pessoa que deseja o meu mal. É esse o ensinamento que Cristo diz para nós. É essa semente que Ele nos traz a ideia central de plantarmos, fazer o bem, direcionar o que é benéfico. Nós lemos no terceiro ponto que a semeadura do mal trará a colheita do mal, os pecados, a idolatria, o desejo da carne, e aí a malícia trará e destruirá o coração do homem, juntamente com a sua ganância, a infidelidade. Haverá um desconforto e as paixões malignas tomarão de conta desta vida. Não é esse o sentimento que você deseja. Mas no quarto e último ponto tem a lei dessa semeadura do bem que trará essa graça, esse refrigério de Deus. E quais são essas sementes? É a semente do Espírito semeado pela fé e a obediência. É a semente que ela traz amor, verdade, justiça, bondade, tolerância. São sementes que estão relacionadas não a si próprio, a receber algo em troca, mas a pureza de Deus para fazer bem ao próximo. É o sentimento altruísta. E a colheita de tudo isso é por meio do Espírito Santo de Deus. Não esperando algo em troca, mas lançando diante de Deus e dizendo: Senhor, é para a Tua glória todo o bem que faço. É para a Tua glória todas as coisas que me dedico e me proponho a fazer, sem buscar nenhum merecimento. Esse quarto e último ponto fala que a colheita do Espírito é o bem de Deus se derramando como chuva sobre nós. A vida eterna em nós é morada no céu, para todo sempre. Se trata de uma questão em que o absoluto, glorioso e eterno Deus semeou em nossas vidas a bondade do céu. Ele é o primeiro e o último lugar em nossas vidas. Todo homem sempre está semeando para a sua própria colheita na eternidade, seja ela para o bem ou para o mal. O que você está semeando? Eu queria terminar com essa pergunta. Qual a semente que está no seu saquitel, que está aqui na sua bolsa, que você está carregando aqui do lado?
qual espécie de semente você tem carregado todos os dias, que você tem passado na estrada e tem deixado, o legado que você tem plantado como um semeador durante todos os dias de vida. Quais serão os frutos que irão nascer do que você está fazendo? Bons frutos ou maus frutos? Coloque diante de Deus a sua vida, suplique a Ele e diga a Ele: Pai, me ajuda a semear a boa semente. Eu quero com você orar nesse instante, eu quero com você glorificar a Deus também, porque a bondade do Senhor é quem nos ajuda a fazer o que é certo, que nos ajuda a fazer o que é bom. Oremos ao Senhor Deus de nossas vidas. Eterno, maravilhoso Deus, a Tua palavra é instrução rica, poderosa, como algo muito precioso, Deus, diante das nossas vidas, para todas as gerações. Assim nós te pedimos que a Tua palavra oriente o nosso viver, o nosso falar, que a Tua palavra oriente o nosso proceder, o nosso caminhar seja conduzido por essa palavra. Que o Teu Espírito, ó Pai, nos conduza na mais perfeita e plena alegria para servir a Deus em contentamento, para viver para Deus de forma satisfeita por tudo que temos e tudo que somos, por todas as benesses do céu, por toda a glória do Senhor que nós conseguimos assistir, que é o dom da vida, que é os nossos lares, que é tudo que o Senhor realizou. Assim, ó Pai, nós te louvamos, glorificamos, agradecemos e exaltamos o Teu nome santo e maravilhoso, no nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, meus amados. Amém.